Nesta oportunidade, venho abordar sobre cidades sustentáveis. O momento é oportuno porque as mudanças climáticas que o planeta Terra vem sofrendo ao longo do século, vem acarretando, de fato, as questões de degradação ambiental, e as políticas públicas precisam de cidades sustentáveis, como por exemplo, o uso de geração de energia alternativa, renováveis, como eólica, solar, e entre outras. Porque se os países em desenvolvimento e até mesmo em desenvolvidos estão esgotando os recursos naturais, energias fósseis, precisa todas as nações do planeta, até mesmo as potências mundiais, entrarem, inserirem geração, sistemas, projetos de energia renováveis. Como por exemplo, a gente aqui em João Pessoa, na Paraíba, Brasil, precisa de aplicar projetos, elaborarem projetos de energia renováveis para as cidades renováveis, ou seja, cidades sustentáveis. Sem a sustentabilidade, no momento de escassez de recursos naturais, fica difícil o progresso e o desenvolvimento social para as comunidades e para as populações. E no momento a gente está vendo, por exemplo, no Brasil, principalmente no Nordeste, até mesmo o sistema Cantareira, que somos na região Sudeste no ano passado, entrou no valor morto, com a escassez de chuva, vem diminuindo muito as chuvas aqui no Sul, principalmente no Nordeste, e também aconteceu em 2014, 2015, lá no Sudeste, como falei anteriormente, que o TT chegou ao valor morto. Então, a gente tem iluminado por Deus até, porque isso faz parte de uma iluminação que vem abençoando para a gente ter ideias de cidades renováveis, cidades sustentáveis, porque se a gente partir para essa temática da ciência, da academia de cidades sustentáveis, a gente vai entrar realmente num abismo sem precedente. Então, ultimamente, a gente vem pesquisando, estudando, e as cidades modernas lá na Europa, nos Estados Unidos, já estão, no Israel, por sinal, a água potável lá é tirada do Mar Morto, com a água sendo dessalinizada. E o Brasil, principalmente aqui no Nordeste, não vai demorar muito com essa crise de água, escassez de chuva aqui no Nordeste, que é secular. Precisamos elaborar um projeto para dessalinizar a água do mar para as populações nordestinas, principalmente do semiárido. O momento é oportuno, até porque a gente está vendo aqui no Nordeste os grandes mananciais, como aqui no estado da Paraíba, Porém, Mãe d'Água, Grande Cabaceiro, Oroz, Castanhão, Açu, está entrando em colapso, em estresse hídrico. E eu tive a oportunidade de pesquisar e estudar e descobri, por ser técnico de estrada DL, trabalhando há 34 anos, a gente vê muito dreno subterrâneo em corte de rodovias. E a partir de dreno subterrâneo, tive a ideia de fazer dreno subterrâneo nas linhas d'água, nas avenidas, ruas, órgãos públicos, para drenar essa água. Às vezes, quando é uma chuva acima de 100 milímetros, aí inunda tudo, alaga tudo, e a gente fazer na linha d'água, nas avenidas, nas ruas, nos órgãos públicos, lugar da linha d'água a céu aberto, impermeável, a gente jogar um dreno subterrâneo para essas águas ser drenada para um lençol freático até, ou então um piscinão, para essa água ir para o piscinão, não alagar as ruas, não jogar os pátios, até as periferias, tem muitas regiões capitais brasileiras, no mundo
que tem local que realmente sem saneamento básico chega a, às vezes, inundar bairro inteiro, cidades às vezes. E a gente, com essa técnica de dreno subterrâneo, a gente está captando essa água de chuva, o equipamento é impermeável, escuro em cima, e a gente drenando para o sofreado, para recarregar o sol, porque essa água em tese vai para o mar. E a gente drenando para o sofreado, então até para o piscinão, vamos usar essa água, reusar essa água para aguagem de canteiro, de descarga de banheiro, uso doméstico. Então, isso é inevitável, isso são os projetos sustentáveis do mundo inteiro, não é só do Brasil. No Brasil ainda somos a potência mundial da água doce ainda, temos os mananciais de água doce no mundo, somos 12% da água doce aqui no Brasil. Mas, no entanto, o semiárido, o Nordeste, até o Sudeste, o Norte de Minas, a região do Mato Grosso está entrando num estresse hídrico e só vai ter uma solução com esses projetos de energias sustentáveis e também captação de água de chuva nas avenidas, no logarador público, até existe já no sítio, no distrito, na zona rural, captação de água de chuva para cisterna. Então a gente vai ser preciso também fazer essa sistemática que é secular, anticristo. Lá na Mesopotâmia já existia isso, no Nilo, no Rio Nilo, na civilização egípcia, e hoje nessa humanidade contemporânea da cibernética, mas a gente está sofrendo com a falta d'água. Eu aponto às autoridades governamentais que olhem